seguinte, a gente já está encerrando o livro de Deuteronômio e eu preciso de alguém para poder ajudar eu. Quem que não veio semana passada aqui? Quem não veio? Eu preciso que alguém ajude eu a lembrar aí, ó. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por quem? Moisés. Foi só Moisés? Oi? A Bíblia não fala se foi só Moisés, mas eu acredito que foi a maior parte que foi feita por ele. Tá joia? Outra coisa, o livro de Deuteronômio, ele foi escrito em que data? Aproximadamente. Foi falado, o que falou também. 2008. Quem acha que é 2008? Vamos lá. 1882. 1410. Isso. O livro, ó, é o seguinte. Foi nesse período, de 1405 a.C., 1410 aproximadamente ali. Foi nessa época mais ou menos. Qual que foi o propósito de Deuteronômio que a gente viu? Ei, vamos lá. Qual que foi o tema principal do livro de Deuteronômio? O que falou no comecinho também. Esse Carlinho tá na graça, hein? Ô Senhor. Galera, o livro de Deuteronômio, ele foi escrito com o propósito de relembrar, né, da aliança que Deus fez com o povo hebreu. Tá joia? Outra coisa que eu preciso relembrar com vocês aqui, rapidinho. Ó, o livro de Gênesis, ele tem o tema do começo, do início. Grave isso aí. Pode ser que no final tenha bombom. Entendeu? Então o livro de Gênesis foi o início, o começo. Esse foi o tema principal. O livro de Êxodo, ele tem um tema também, não parecido, mas no decorrer da história. Qual que é o tema? Êxodo, andando, caminhando, saindo da terra. Achei que você foi a terra prometida. Saindo do Egito, Êxodo. Ó, gente, quando você, olha que interessante. É muito legal, mas que grave na cabeça de vocês. Gênesis, começo, início. A própria palavra é o significado disso. Êxodo, o próprio significado de Êxodo. Nossa, mas Êxodo é uma palavra feia. O que vocês aprenderam em geografia? Êxodo rural. Agora está acontecendo o inverso. Êxodo urbano. O que é isso? Vocês estão faltando na aula de geografia. Cidade. Gente, antigamente o pessoal saía da cidade, saía da roça, da fazenda, do sítio, e eles iam pra... Eles saíam da escola e iam pra cidade. Eles saíam da roça e iam pra cidade. Então isso é um êxodo urbano. Agora, gente, agora é o inverso. Eles estão saindo da cidade e indo pra roça. O que é? Beleza, gente. Então, quando a gente escuta em Êxodo, na Bíblia, então vai ser o Êxodo, o que é? É Êxodo. Saindo da terra, saindo do Egito. Isso, exatamente. Beleza? Ó, outra coisa, deixa eu ver aqui, nós tem aqui, Levítico. O Gui pregou muito bem, falou muito bem sobre isso. O tema principal é sobre as leis para ficar santo, santidade, beleza? Números, caminhando, andando no deserto. Êxodo, eu saí do Egito e fui para algum lugar. Números, a gente vai com o tema principal, caminhando, vagando, andando no deserto. E agora, nós vamos entrar em Josué. O tema principal de Josué é vitória. Qual que é o tema principal de Josué? Vitória. Quem que trouxe a Bíblia aí? Vamos abrir
em Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos lá, todo mundo. Abre aí. Deixa aberto aí. Rapidinho. Nós vamos estudar um pouquinho da vida de Josué. Um pouquinho da história. Capítulo 1 só, por enquanto, tá? Deixa aberto aí. Galera, relembrando um pouquinho. Existiam duas pessoas que quando foi espiar a terra prometida, ou seja, Canaã, a terra prometida chama Canaã. Quando eles foram espiar, existem duas pessoas que ao espiar, acreditaram e creram na promessa. A promessa de que aquela terra Deus nos daria. Qual que é o nome dos dois que... Oh, Senhor, nem esperou. Josué e Caleb. A princípio, Caleb e Josué. Então, quando eles foram lá, eles avistaram os povos, e a Bíblia vai dizer que eram povos grandes, fortes, altos, gigantes. E naquele meio lá, somente esses dois, eles viram e falaram assim, não, Deus nos deu, nos prometeu, então Ele vai cumprir. O restante não. E por isso que Deus abençoou demais a vida de Josué e de Caleb. Então, eles creram na promessa. Outra coisa, acontecia que Moisés, antes de entrar na terra prometida, Moisés reuniu todo mundo. Disse, ó, chega aqui. Todo mundo da Jito, chega aqui. Não, fica aí. Ó, seguinte, eu preciso, antes de morrer, que eu sei que eu vou morrer. Por que eu sei que eu vou morrer? Porque eu não vou entrar na terra prometida, e a gente está avistando a terra prometida. Então é o seguinte, reúne todo mundo, toda a tribo, e eu vou passar os ensinamentos que Deus passou. Galera, por quê? Por que Moisés fez isso? Alguém sabe? Para eles seguirem, pode ser. Vamos lá, para eles seguirem. Moisés reuniu todo mundo no pé do morro, imagino ali no pé do monte, e falou assim, ó, eu preciso passar algumas coisas para vocês, porque vocês estão próximos a entrar na terra prometida, e eu preciso passar. Vamos lá. A maneira de entrar pode ser também. Vamos lá, fala aí. O Gui falou um pouquinho sobre isso semana passada. Pode ser também. Eu acredito nisso também. Mas uma das coisas que eu acredito profundamente é porque aquela geração era uma geração nova. Vamos contextualizar. Quantos aqui participou do Agito BO quando era noite? Levanta a mão. Do Agito BO quando era noite. Aí, ó. Agito BO. Beleza. Quantos aqui não participou do Agito BO quando era noite? Levanta a mão todo mundo. Todo mundo. Então, beleza. A maior parte, aí você vê que interessante. Isso aí dá para contextualizar. A maior parte aqui vivenciou somente agora. Então, para você está na graça, está na bênção. O Agito BO já foi à noite, já foi de madrugada, já fizemos acampamento, Semana Jovem. E a gente tem uma experiência, uma bagagem diferente da de vocês agora, novos, que estão pegando o Agito BO agora. Então, vocês pegaram uma fase. O que acontece? O povo hebreu no deserto desobedeceu demais a Deus. Desobedeceu demais. Eles viam os milagres, mas não acreditavam. Depois de um tempo já esquecia. Eles começavam a reclamar. É o seguinte: Senhor, a gente está com fome. Senhor, a gente não tem o que comer. O Senhor tirou a gente lá do Egito e agora a gente está passando perrengue aqui. Quem sabe o que é perrengue? Dificuldade. Beleza. Ó, vocês vão falando. O que é isso? Eu falo alguma palavra às vezes. O que é isso? Eu falo. A gente está passando perrengue aqui, a gente está passando fome, a gente está passando necessidade, não tem um banheiro nesse deserto, se quiser ficar sozinho, não é mesmo? Se eu quiser, às vezes eu vou no banheiro lá na tenda, aí a tenda está rasgada e os outros vê, por exemplo. Ah, não, tá difícil. Não, era do jeito tradicional mesmo, se jogava areia por cima. Mas é uma pergunta interessante, né? Mas enfim, galera. Olha você vê. E aí Deus falou assim, vocês estão com fome? Toma aqui. Aí começou, Deus botava sua mão de misericórdia, sua mão de bênção sobre aquele povo, e caía pão do céu. Começava a cair. Você acredita que caía pão do céu?
Olha lá, o Tiago, ô louco, caía pão do céu. E eu imagino assim que, por causa da quantidade de pessoa, eu imagino que era bastante pão. Então você via assim, que nem chuva. Tipo, deixa eu ver no hambúrguer. Só que naquela época não existia hambúrguer, né? Mas caía pão. Mas enfim. E aí, o povo, imagina hoje, vocês vê cair comida, alimento do céu. Isso não é um milagre? Isso é uma bênção divina, não é mesmo? E aí, o povo experimentou da graça, o povo experimentou da misericórdia de Deus e do agir de Deus. Eles viram coisas sobrenaturais, porém, logo se esqueciam. Mas muitas vezes, né, Tiago, a gente experimenta algo de Deus diferente, a gente vive uma coisa diferente com Deus, mas logo quando chega uma dificuldade, quando chega algo que nos balança espiritualmente, o que a gente faz? A gente esquece de tudo que Deus fez com nós. A gente esquece daquele momento prazeroso, a gente esquece daquele equipamento que a gente entregou a nossa vida para Deus, ou então a gente esquece daquela vez que a gente orou ao Senhor e Deus respondeu. A gente esquece de quando a gente buscou o Senhor e o Senhor, Ele respondeu a nossa oração. Às vezes quando a gente fala assim, está acontecendo algum problema, alguma enfermidade na família, e aí você pega e ora, fala assim, ó Senhor, eu não sei orar não, sou novinho, mas eu estou vendo que meu pai, minha mãe está passando dificuldade aqui no trabalho, ou então estou vendo que o meu irmãozinho ele está tendo dificuldade na escola, abençoa a vida dele, e quando vê o meu irmãozinho vai tirar uma nota boa. Aí acontece, você acha assim, porque ele estudou, porque a professora foi bonzinha com ele. Por que a gente não pensa no melhor possível? Que a gente fala assim, Deus respondeu minha oração. Deus, Ele ouviu o meu clamor. Às vezes, a gente fala assim, nossa, minha mãe está muito sobrecarregada com o serviço de casa. Às vezes, muita coisa para fazer. E aí você pode ser o quê? Você pode ser um instrumento na vida dela. Você pode abençoar. Vou ajudar, mãe. Vou deixar aqui hoje eu vou lavar a louça. Vou deixar aqui hoje eu vou arrumar minha cama. Nem a cama, às vezes tem gente que não arruma aqui, eu tenho certeza. Aí você vê. Não é mesmo? Né, Isabelle? A cama se arruma, né? A cama só, e a louça, né? Mas, gente, às vezes, vamos voltar no tema. Então, o que acontece? Moisés estava no pé do monte ali, no monte, e aí ele manda chamar todo mundo. O pessoal era a nova geração, eu acredito que eram jovens, eram pessoas, se não fossem jovens, eu acredito que seria assim, trintão. Ô Gerê, você pega um golinho de garrafa? Eu acredito que seriam pessoas que tinham vigor, pessoas que tinham energia. Eita, isso mesmo. Então, eu acredito que eram pessoas que tinham energias, mas só que era uma nova geração. Aqueles povos que viram o pão cair do céu, que às vezes no deserto, quando o deserto é assim, à tarde ele é muito quente, à tarde, e à noite é extremamente frio, chega abaixo de zero em alguns lugares. Aí você vê como é que pode ser ao extremo, o mais quente e o mais frio possível. O que acontece? Chegava à noite, o pessoal estava peregrinando, ou seja, andando vagamente, andando em círculo no deserto. E aí chegava aquele frio e eles tremendo frio. Alguns, às vezes, eu acredito que chegavam até quase morrer de tanto frio que era. E aí eles começavam a orar ao Senhor e reclamar. Moisés, você tirou eu daqui, você tirou eu lá do Egito. Lá eu trabalhava muito, mas eu tinha um lugar para deitar, tinha uma coberta gostosa e eu tinha um pão pelo menos lá. Eu não passava fome, eu não passava frio. O que acontecendo? O que acontece? Não é morrer aqui então nesse deserto? Você tirou a gente do Egito para morrer no deserto. O pessoal lá, o povo começou a falar na orelha de Moisés. Moisés orou ao Senhor e Deus de noite colocava uma nuvem de fogo sobre o povo hebreu. Aí você imagina, de noite, nós estamos no inverno, e tem vez que tá aquele frio mesmo. Agora você imagina você, sem cobertor, no lugar aberto. Não é fechadinho no teu quarto não. Imagina você num lugar aberto, onde tem vento. E aí você testemunha de uma nuvem de fumaça, uma nuvem de fogo. E Deus aquecendo aquele povo. Deus amava demais aquele povo. Deus ama demais esse povo. Deus nos ama.
Mas mesmo assim, passou, virou, chegou de dia, o povo já esqueceu já daquela nuvem de fogo. Muitas vezes é a gente também, a gente esquece das bênçãos que Deus não tem nos dado. Às vezes nós não oramos, não agradecemos no alimento, reclamamos quando nós temos um pão só com manteiga. Tem gente que fala assim, mas eu queria pão. Gente, tem gente que tem pão com manteiga. Vai lá. Senhor, mas eu queria pão com Nutella. Senhor. Aí acontece, Deus vai dar pão com Nutella. Aí o cidadão, Senhor, eu queria pão com requeijão. Aí Deus vai lá dar pão com requeijão para a criatura. Senhor, mas eu queria pão com manteiga. Voltava de novo lá. Não é assim a nossa vida também? Galera, às vezes a gente batalha tanto. Eu sou uma experiência. Eu falei assim, quando eu tiver trabalhando, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar um PlayStation, vou querer colocar numa televisão grande, vou querer passar horas, passar o dia jogando, porque isso pra mim era prazeroso, isso pra mim me fazia sentir bem. Às vezes pras meninas que estão assim, fazendo careta, não é tão legal. Mas pra gente que é homem é legal, né, não, Vitinho? Não é mesmo? Não é mesmo, ô Pedrinho? Pra gente que é homem, não é verdade? Você passar ali, e aí você passa uma fase, aí você joga, né? Mas, gente, a gente conquista, às vezes tá lá. Às vezes eu olho pro meu PlayStation, tá até empoeirado, porque agora as prioridades são outras, às vezes as motivações são outras, e o tempo que falta. Não tem tempo para usufruir. Então, galera, o que Moisés queria passar? O que Moisés queria passar? Falou assim, vocês não viram isso. Vocês não viram o pão cair do céu. Vocês não viram sair água, brotar água de uma pedra. Deus fez isso, sabia? Quem aqui sabia disso? Aí você vê, o restante não sabia. Deus fez sair de uma pedra água. E aí todo mundo bebeu água, se saciou a sede. Deus fez isso. Deus fez cair pão do céu. Deus fez uma cortina de fumaça uma cortina de fogo para poder acolher e esquentar o povo à noite. Então, mas aquela nova geração não tinha visto isso. Ou seja, basicamente aqui vocês não viram como era o agito à noite. Aqui vocês não viram como que foi o acampamento, como foi a Semana Jovem. Então tá aqui. Eu fazendo o papel de Moisés para poder passar algumas orientações. Ou seja, para poder contextualizar. Foi isso que estava acontecendo naquela época. Moisés falou assim, vocês não viram, mas os teus pais, os teus avós, eles testemunharam de uma coisa tremenda no deserto. Então, quando vocês entrarem na Terra Prometida, quando vocês estiverem usufruindo de que muita gente não usufruiu, muita gente às vezes que passou pela gente não jogou um pimbolim, um ping-pong, muita gente que às vezes passou a gente do BO não participou do que vocês participaram. Quando vocês estiverem na graça, na bênção, ou seja, entrar na Terra Prometida, vocês lembrem de tudo que eu vou falar para vocês. Aí Moisés passou os 10 mandamentos, passou de novo, relembrando o que Deus tinha feito, trazendo na memória daquela nova geração o que tinha acontecido com o seu povo e o que Deus tinha preparado como uma promessa para a nova geração. Certinho? Se passado isso, então, o pessoal resolve então invadir Canaã. Ou seja, o tema principal de Josué é... Eu já falei no comecinho. Liderar. Celebrar. Relembrar. Relembrar já foi. Relembrar é Deuteronômio. Vitória. 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 Deus, eles estavam... Quando a gente entra no livro de Moisés, no livro de Josué, é uma vitória. Ou seja, o pessoal já está entrando na Terra Prometida. Então, como se diz, tomando posse. E aí, Moisés morre. Josué assume o lugar de Moisés.
né, assuma a liderança do povo e entra na terra prometida, através de muita luta. Uma das ordenanças que Deus pede para Josué e toda a liderança daquele povo é que quando entrar na terra prometida, o que é para fazer? Quando entrar na nova terra, o que é para fazer? Quem sabe? Vamos comer, vamos... O que nós vamos fazer? Casar, orar, louvar. O que é, gente? Celebrar. O que é, Cadu? Cadu sabe. Pode falar. Isso. Hã? Tá no caminho. Tá no caminho. Olha lá. Os habitantes de Canaã são inimigos, hostis, idólatras, pervertidos, de prostituição de ambos os sexos, de sacrifício de crianças e de sincretismo. Esse povo que habitava naquela terra, eles praticavam esse tanto de coisa. O que eu falei aqui, quem sabe o que é sincretismo? Sincretismo. O Pedrinho perguntou, o Pedrinho olhou pra cima. Sincretismo. Eles tinham o quê? Oi? O que você acha de eu guardar ela pro final? Oi? Oi? Sem crença? Sem crença? Hã? Quem não crê em nada, ateu? Não necessariamente. Não é isso não. Qual é? Hã? Crê em vários deuses. Não tá errado não. Tá no caminho. Olha lá. Hã? Ah, vocês puxaram no YouTube isso aí. Não. Vocês puxaram isso aí no Google. É isso aí. Depois a gente vai dar um... Quem foi? Foi na Rara? Não, então vai ser um bombom pra vocês achar tudo. Ó, o senhor tá vendo, hein? Se tiver Google no meio disso aí, vai cair por terra, hein? Olha. Sincretismo, vai dar dor de barriga. Sincretismo é isso. O que acontece? Ó, vamos lá. Vou dar um exemplo para todo mundo contextualizar aí, ó. Eu sou católico, você é candomblista, você é muçulmano, você é crente e você é macumbeiro. O que acontece? Ô Gui, que isso, foi mal. Mas vamos lá, eu sou macumbeiro então, e você é o católico. Vamos lá, chega aqui. Ó, então acontece, eu vou pegar um pouquinho do candomblista, vou pegar um pouquinho do que ele entende, do que ele acha que é bom. Vou pegar um pouquinho, eu que sou macumbeiro, né? Vai inverter. Eu vou pegar um pouquinho da cultura católica. Vou pegar um pouquinho do crente. Vou pegar um pouquinho do muçulmano. Um pouquinho do muçulmano. Então acontece, a minha religião é uma original, mas eu pego um pouquinho de cada. Pego um pouquinho. Por exemplo, suponhamos que uma cultura fala assim, ó, é proibido deixar a chinela do lado avesso. Ou seja, você está guardando tamanho. Entendeu? Aí eu sou um cara crente. O que eu vou fazer? Se eu tiver investido no sincretismo, eu vou pegar, peraí, isso aí é verdade. Vou pegar essa cultura aqui. Essa cultura o quê? Essa cultura de macumbeiro, sei lá, cultura de voodoo. Ou seja, eu vou pegar um pouquinho de cada. Por isso que a gente tem que estar sempre firmado no quê? Na palavra de Deus. A gente tem que firmar do quê? Na palavra. Porque ela só ela nos traz exemplos, bênção, atitudes, pensamentos, valores que são corretos. Quando a gente pega a palavra e fala assim, peraí, pegar a menina não é certo? Mas a palavra fala assim, não, peraí, você tem que ser de um só, cara. Você tem que honrar a tua esposa ali e tal.
Ah, não, mas eu gosto de zoar, eu gosto de balada. Eu adoro. Eu gosto de sair. Manual de professar nossa fé. Exatamente. Então, o sincretismo é isso. Eu pegar a Bíblia, por exemplo, e junto colocar valores diferentes. É ou não é, ô Pedrinho? Colocar valores diferentes. Além da palavra, só a palavra pra mim não basta. Eu tenho que usar outras coisas. Eu tenho que pegar outros valores. Tá joia? Então aquele povo lá, ele era o quê? Era um povo pervertido. Um povo que era violento. Um povo que matava, que sacrificava crianças. Era um povo que era mau. E nisso junto tinha o quê? O sincretismo. Ó, vamos continuar. Esses cananitas, eles ocuparam a terra enquanto o povo esteve no Egito e no deserto. Ó, olha a frase. Esses cananitas, eles ocuparam a terra enquanto o povo da terra estava no Egito, escravo. Ou seja, de quem que aquela terra era? Do povo? O povo de Israel, o povo hebreu, que estava no Egito. Isso aí. Então aquela terra lá, ela pertencia, aquela terra pertencia ao povo de Israel. Hoje, uma curiosidade, hoje Canaã está localizado aproximadamente onde que é o estado de Israel, o país de Israel. Ela não é, Cadu? Então acontece, aquela terra era deles. Eles foram o quê? Para o Egito. Ó, em José, em Gênesis 37 até o 41, em José, quando eu dei a palavra aqui, quem estava aqui? Aconteceu uma catástrofe. Ou seja, estava tendo 7 anos de bastante abundância, 7 anos de seca. De fome, peste e fome. Quando chegou o tempo, 3 anos e meio, né? Isso. Quando chegou a fome, o pessoal que estava na terra prometida, entre aspas, estava naquela região, não exatamente na terra prometida, eles começaram o quê? A partir para onde tinha comida. E onde que tinha comida? Só tinha um lugar. Na onde? No Egito. Estão entendendo? Como é que uma coisa amarra na outra? É fatos. Ah, mas o que eu estudei lá no comecinho? Você está vendo que faz tudo isso faz, como se diz, isso daí faz sentido? Então o povo começou a sair para poder ir na onde... Quantas horas que é, gente? 5:16. Ó, tá acabando já, concentra aí. Tá acabando. Então, quando o povo começou a sair para poder procurar comida, eles foram para o Egito. Aconteceu que mudou, Josué morreu e a nova geração... José morreu e a nova geração lá, o novo faraó, não conhecia dessa situação. E começou... Aí aquele povo que foram lá, que era da família de José, eles começaram a virar agora eles começaram a ser escravos. E se tornaram escravos dessa forma. Resumindo. Então por isso que, como é que eles foram parar lá no Egito? Eles foram parar porque eles saíram dos lugares onde eles estavam, foram para o Egito em busca de comida, lá se estabeleceram, tiveram um filho, se procriaram e cresceram povoamente, bastante gente, e ficaram lá. Aí, aos poucos, o novo faraó foi colocando trabalho, fazendo eles como escravos, e aí eles não conseguiram sair mais. Agora Deus libertou esse povo passou, viu o mar vermelho abrindo, viu as bênçãos, entrou na terra prometida. E Deus pede uma coisa para eles, é o seguinte: vocês não podem... Deus pede uma coisa, que todos os cananitas, ou seja, o povo que estava lá, dos cananeus de Canaã, tá joia? Pedem que eles deveriam ser desalojados e destruídos. Você acredita? Deus pediu para isso? Ai? O que é desalojados? Vamos lá. Tirar eles de lá, expulsar eles. Então Deus pede isso para eles. Então eles entraram, quem está lá ou pica a mula, ou então é morto, destruídos. Tá joia? Gente, aconteceu realmente isso? Quem acha que sim? Quem acha que não? Ué, mas... Quem acha que sim? Deixa eu ver. Quem acha que não?
E acho que já levanta a mão, hein? Gente, seguinte. Na próxima aula a gente vai ver se aconteceu realmente isso. Pra poder continuar no próximo episódio. Depois é novela. Gente, ó, na próxima aula a gente vai ver se aconteceu isso realmente ou não. Comercial. Beleza, gente? Mas então, enquanto a galerinha... Ô, Natan, pode colocar uma musiquinha pra mim. Enquanto a galerinha põe a musiquinha, eu vou fazer algumas perguntas valendo chocolate. Beleza? Do tema que a gente estudou. Vai? Vou pegar. Seguinte. Eu preciso de alguém no esboço, lembrando que a gente fez... Lembrando que a gente estudou a introdução do livro. O que é a introdução do livro? Oi? Hã? Introduzir. O que é introduzir do livro? Olha lá. O quê? Falar o que a história vai contar. O que você ia falar? O que ela falou. Gente, então, ó, Josué, o livro de Josué tem muitos capítulos, tem umas histórias muito legais. Na próxima aula a gente vai ver se aconteceu realmente isso. Será que eles mataram todo mundo? Será que eles... Hã? Oh! Aí você vê. Ele falou, olha o que o Brian falou, gente. Gente, eu vou ler a Bíblia. É isso aí. A ideia aqui de ficar para a próxima aula é de vocês ler. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Será que quando Josué e Caleb e toda a nação da nova geração entrou na Terra Prometida, será que eles... Cuando salga el sol y bajo la luna te alabaré. En todo momento, Señor, la gloria te daré a ti. Yo a ti te adoro, porque mi vida sacaste del lodo. Tú eres mi paz, tú eres mi todo. Y ya no lloro, me llenas de gozo. Aunque la fuente esté vacía y no aparezca para la comida, y por combustible no llegué a la esquina, aún sigo contento, tú eres mi gasolina. Cuando salga el sol y bajo la luna te alabaré. En todo momento, Señor, la gloria te